vocês, o pastor Robson, você, Angélica, se quiserem acrescentar alguma coisa, porque por causa do tempo eu vou me ater apenas ao livro. Então, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, seja bem-vindo. E vamos fazer uma oração. Obrigado pelo convite mais uma vez. É uma grande responsabilidade esse tema, né? E vamos orar para que Deus nos ajude a entender a sua palavra. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado por estarmos aqui novamente na tua presença, abrindo a tua palavra mais uma vez. Pedimos que o teu Santo Espírito nos ajude a entender. Como diz a Bíblia, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Precisamos da tua ajuda. Então, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Odete, antes de você fazer a explanação, tem alguns irmãos que não conhecem o Odete. O Odete, ela está falando lá do Canadá, tá? É cristã, adventista, já há um bom tempo, né, Odete? Há muito tempo, Mais né? de 30 anos. Mais de 30 anos, está conosco aqui, mais uma vez, compartilhando conosco da experiência maravilhosa do estudo desse livro. Então, a Odete, ela está no Canadá, mas ela é brasileira, viu? Está no Canadá, mas ela é brasileira. E baiana. E baiana. Muito bem, irmãos, nós estamos aqui no capítulo 8 do livro, né, a preparação da igreja para a crise final, e o título é O Espiritismo e a Profecia Bíblica, um assunto, assim, bem complexo. Então, que o Espírito Santo me ajude, mas o autor, ele fez um bom trabalho explicando, né, esse capítulo. Só corrigindo, Odete, é a vitória da igreja na crise final. É parecido, né? É que o autor tem 2 livros, eu sempre... A vitória da igreja na crise final. E o autor, ele começa dizendo o seguinte, que o fato de existir tantas profecias, né, relativas aos acontecimentos dos últimos dias, que tem a ver diretamente com o espiritismo e as atividades afins do espiritismo, isso nos diz algo, ele nos diz que esse poder e essa filosofia realmente irão desempenhar um papel preponderante, um papel importante no desenvolvimento histórico e religioso das horas finais da história. E eu sempre lembro daquele recurso que a Bíblia usa, alguns autores usam, para mostrar quando alguma coisa é importante. Eles usam aquele recurso da repetição, né? Então, o autor vem falando aqui de Satanás e das hostes de anjos caídos. E ele diz o seguinte, queridos, que Satanás e esses anjos caídos, eles retêm muito do poder e da sabedoria que tinham quando pecaram. Então, muitas vezes, por causa de toda a mitologia, né, que apresentam o Satanás como um ser totalmente diferente do que a Bíblia apresenta, e até em um tom jocoso. Então, as pessoas elas podem correr o risco de subestimar o poder do inimigo. Nós precisamos lembrar que Deus criou os anjos com poder, com muita sabedoria, e, infelizmente, esses anjos caídos ainda detêm muito desse poder. E o que eles fazem? Eles usam toda essa inteligência, o poder que eles ainda têm para enganar e destruir, né? E o foco é a igreja, o foco é o povo de Deus. Lembrem que quando o inimigo foi ao Jardim do Éden tentar Eva, ele era praticamente um anjo recém-caído e ele conseguiu facilmente enganá-la. Só que agora ele tem anos, ele tem uma longa experiência no trato com os seres humanos. E esses anjos demoníacos, o próprio Satanás, eles têm aperfeiçoado a sua obra de engano. E Satanás, segundo o autor, ele diz o seguinte, que Satanás ele tem reservado um grande engano, o máximo engano para o tempo do fim. E qual é esse engano? Nós sabemos que é a tentativa de personificar a segunda vinda de Cristo. E o autor, ele traz aqui 4 razões pelas quais as profecias da Bíblia nos foram dadas.
A primeira razão é para que nós tenhamos um fundamento da divina inspiração. Só esse nome fundamento já nos dá uma ideia da importância da profecia. Quando nós vamos construir uma casa, alguma coisa firme, sempre nós temos aquela preocupação do material que vamos usar no fundamento. A segunda razão é para que nós tenhamos a confiança que Deus ele continua no controle da história e que nós tenhamos a certeza de que todo o plano da redenção, o plano de restauração dessa terra vai ser completo. A terceira razão é para nos situar em relação ao tempo. Vocês percebam, por exemplo, se você estiver estudando o livro de Daniel, a estátua, então, pelas profecias bíblicas, você sabe mais ou menos em que tempo, mais ou menos não, você sabe com certeza em qual período da história nós nos encontramos. No caso, comparando a estátua de Daniel, nós estamos ali nos pés da estátua. Isso significa que nós estamos no tempo final da última geração. E a quarta e última razão, não menos importante que as outras, é para evitar sermos enganados e que também possamos desmascarar a falsidade, né? Então, se nós lançarmos mão do estudo da Bíblia, do estudo das profecias, se nós ouvirmos alguma coisa diferente, nós já vamos identificar o erro. E isso é muito importante porque hoje a divisão da verdade e da mentira é uma linha muito tênue. Só mesmo aqueles que estão fundamentados na palavra de Deus conseguem discernir os enganos satânicos. E a Bíblia, Deus, em sua infinita misericórdia, ela deixou tudo esclarecido. Se você for ver em Apocalipse, tem ali em algumas partes dos evangelhos, nas cartas de Paulo, Deus ali está mostrando ao seu povo como essas forças satânicas iriam atuar. Deus está mostrando quais seriam os ardis, a maneira que nós poderíamos fazer para nos escudarmos contra essas mentiras. Então, nós não precisamos ficar desavisados, nós não precisamos ficar enganados, porque Deus nos deu material suficiente para lutarmos contra as ciladas do inimigo. E ali em João 7,17, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver Jesus dizendo: o que procura fazer a vontade de Deus conhecerá se a doutrina é de Deus. Então, voltando a falar, aquele que está fundamentado na Bíblia, facilmente ele vai discernir a verdade. Nós vamos abrir, se você tiver a sua Bíblia, você pode abrir em Apocalipse 16, 13 e 14, que diz o seguinte: vi 3 espíritos imundos como rãs que saíam da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Eles são espíritos de demônio, trabalhando milagres, e vão reunir os reis da terra, o mundo inteiro, e reuni-los para a grande batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Queridos, essa profecia de Apocalipse 16, 13 e 14 é uma profecia muito significativa, né? O autor, ele diz o seguinte: por que essa profecia é muito significativa? Porque ela apresenta um quadro que nos revela os 3 poderes que se aliarão, que vão unir as forças para enganar o povo de Deus. Nós temos o dragão, a besta e o falso profeta. O dragão, nós sabemos, é Satanás. Em Apocalipse 12, 9, diz a antiga serpente também, citada no capítulo 13.
Nós temos a besta, que nós, apesar de inúmeras interpretações, nós sabemos que a besta é o poder romano cristão, e nós temos o falso profeta, que são os Estados Unidos, da América do Norte, aliados com o protestantismo apóstata. Então, qualquer outra interpretação diferente desta está errada. E aqui, o grande conflito, na página 587, nós vamos encontrar um comentário sobre essa tríplice aliança, e eu quero ler com vocês uma parte de Testemunhos Seletos que está no livro. A Pena Inspirada registra: quando o protestantismo, unido ao Estado e usando o poder civil, estender os braços através do abismo a fim de dar uma mão ao poder romano, que é o papado, e outra ao espiritismo, quando, por influência dessa tríplice aliança, a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. E ela vai mais além. Ela diz o seguinte, que quando os exércitos romanos estavam sitiando Jerusalém, era um sinal para que os cristãos fugissem. E a senhora White fala que nenhum cristão sincero que estava atento aos sinais, nenhum deles pereceu no cerco de Jerusalém. Então, ela diz o seguinte: assim como foi um sinal para os cristãos naquela época, essa apostasia também será para nós um sinal de que a paciência de Deus está no limite, está atingido, e que as nações realmente encheram a medida da iniquidade, e o anjo da graça está a ponto de dobrar as asas e partir desta terra. Que momento terrível! Imagine tudo o que está acontecendo aqui. Nós ainda estamos sobre a graça, sobre a porta da graça ainda está aberta. Imagina quando esse anjo dobrar as asas, como diz o texto, e partir dessa terra para não mais tornar. Então, o povo de Deus entrará num período de aflição e angústia, que é chamado o tempo de angústia de Jacó. Então, algumas pessoas que acham que por esse tempo está muito atribulado e que a igreja já está no tempo de angústia de Jacó, não estamos. Estude as profecias e veja que o tempo da angústia de Jacó será um tempo especial e ainda está à nossa frente. Então, a importância desse texto bíblico, segundo o autor, ele diz o seguinte, que nós, ao vermos o crescimento extraordinário do espiritismo, ao vermos também o romanismo, por outro lado, devemos estar certos de que estamos no fim da história, no limite extremo do tempo da angústia. E uma das evidências do tempo do fim, ele pontua aqui as curas milagrosas, o que nós estamos vendo hoje. Eu lembro que, quando eu morava no Brasil, às vezes você estava ali zapeando alguns canais e você passava por aqueles canais nos cultos dessas grandes igrejas, e ali nós víamos falar de curas maravilhosas, né? E as pessoas vão atrás dessas curas. E se a igreja não mostra essas curas, ela não tem a evidência do Espírito Santo. Um outro ponto que o autor chama a atenção é a manifestação carismática da glossolalia, que nada mais é do que o falar em línguas. E nós vemos como esse fenômeno tem crescido. Não vou falar muito, porque o próximo capítulo fala disso, mas tem crescido muito. Eu tive contato com vários cristãos de outras igrejas, e realmente eles estimam, eles têm em alta conta o falar em línguas, que também é considerado uma evidência do Espírito Santo,
E igrejas protestantes, igrejas católicas carismáticas estão envolvidas no fenômeno da glossolalia. E, irmãos, tem 2 pontos importantes que nos diferenciam, que nos afastam, que nos separam do protestantismo. O primeiro é a crença no estado dos mortos. O segundo é o falso dia de repouso. A crença no estado dos mortos vai unir a igreja com o espiritismo. E a crença nesse falso dia do repouso vai unir o protestantismo com o romanismo. Então, os pontos que nos separam hoje das outras igrejas é justamente o que vai uni-las com o papado nos últimos dias da história dessa terra. Mas tem um outro aspecto de Apocalipse, 16:14, que o autor nos chama a atenção, que é algo em comum no dragão, na besta e no falso profeta. Se você perceber, lá no texto fala que da boca de cada um desses poderes procede um espírito imundo, e esse espírito imundo é o espiritismo, né? Então, resumindo, em outras palavras, o espiritismo vai ser o fator, o elemento que vai aglutinar, que vai estar presente no meio, por meio dos maus espíritos, tanto no protestantismo como no romanismo. E se você prestar atenção, eu estava aqui ontem, né, lendo e meditando, como o espiritismo tem realmente tomado conta de tudo. Qualquer livro que você pega, às vezes, por mais simples, comum que seja, até literatura infantil, você percebe nuances do espiritismo. Livros, às vezes, tem algum livro que eles fazem filme. E aí você vai assistir o filme e você percebe que tem alguma coisa que no livro original não tinha. Então, você percebe que os criadores, os autores, eles deram um jeito de criar uma cena, um personagem extra, e ali estão eles colocando o espiritismo em pauta. Tudo isso é para que a mente das pessoas vá se preparando, vá absorvendo, vai ficando ali no subconsciente essa doutrina demoníaca. E uma coisa muito interessante na página 80, que nos mostra como Satanás é realmente muito sutil. Ele vem falando assim que algumas igrejas evangélicas, igrejas bem tradicionais, que tinham doutrinas realmente baseadas na palavra de Deus, aos poucos, elas foram deixando esses princípios para se tornarem mais flexíveis, para que elas sejam, como que eu posso falar, para que elas sejam mais fáceis de ser aceitas por todos, e assim não haja conflito e essas igrejas possam conviver pacificamente com outras. Então, com o objetivo de se aglutinar, com o objetivo de se unir, elas vão deixando de lado os princípios bíblicos. E a Igreja Católica, ela está fazendo a mesma coisa, só que a Igreja Católica é uma, como que eu posso falar? É uma falsa bondade, né? O autor fala que a Igreja Católica, ela também, nos últimos anos, ela tem se mostrado maleável, né? Ela tem aceitado algumas coisas. Você pode ver, por exemplo, que há alguns anos nós vimos papas indo na mídia pedindo perdão pelos erros cometidos, pedindo perdão pela Inquisição, pelo que fizeram com Galileu, por exemplo, né? Retratações públicas, e tudo isso para que eles possam ser mais aceitáveis aos irmãos separados, como eles chamam. Mas, queridos, a irmã White, ela diz o seguinte: olha, o romanismo é hoje olhado pelos protestantes com muito favor do que anos atrás. Então, com essa face de bondade,
A Igreja Católica está fazendo as pessoas esquecerem quem realmente ela é. E tem algumas pessoas, alguns protestantes, que eles falam, não, a Igreja Católica não é assim tão diferente de nós. No final, somos todos filhos de Deus. E então, o gap, o espaço entre eles está se tornando cada vez menor. Mas a senhora White, ela diz o seguinte, no livro Grande Conflito, que o romanismo, como sistema, não se acha hoje em harmonia com o Evangelho de Cristo mais do que em qualquer época passada. E ela diz o seguinte, as igrejas protestantes estão em grandes trevas, pois, do contrário, discerniriam os sinais dos tempos. Então, se essas igrejas estivessem estudando as profecias, elas saberiam o papel da Igreja Católica e elas saberiam que Roma não mudou, como diz a Pena Inspirada. Roma não mudou. E convém lembrar que Roma é aquela igreja que jacta-se de que nunca muda. Ela tem pretensão a ser infalível. Então, irmãos, muito, muito cuidado. Essas declarações, né, da igreja vêm nos advertindo para que possamos estar atentos sobre os acontecimentos, para que nós não sejamos enganados e não esqueçamos o papel de cada um desses poderes na história. Lembremos que esses poderes vão se reunir para perseguir, e o objetivo é destruir o povo de Deus. Mas, graças ao Senhor, que nós já sabemos o final. Sabe quando você assiste aquele filme e alguém já te contou? Nós já conhecemos o final dessa história, e ela termina com a volta de Jesus, que vai vir libertar o seu povo e destruir o mal. E nós temos os enganos escritos lá em Tessalonicenses 2, de 8 a 10. Como eu falei há alguns minutos atrás, não precisamos temer, porque Deus já deixou todo o panorama aberto à nossa frente. E a obra-prima de Satanás, como nós citamos no início, é a personificação da volta de Jesus. E ele tem preparado as mentes para isso. O autor, ele diz assim, que em 1947, o mundo viu pela primeira vez um fenômeno que se tornou muito comum, que foi a aparição dos discos voadores e objetos voadores não identificados. Então, no início, as pessoas falavam, quem viu isso está tendo alucinações. Isso não acontece, só que foi ficando cada vez mais frequente em vários lugares do mundo e foram vistos por pessoas inteligentes, pessoas altamente educadas, como astrônomos, pilotos, cientistas, militares. E então as pessoas começaram a pensar, não, isso não é uma alucinação, né? Realmente isso está acontecendo. Ninguém ainda tem uma explicação satisfatória, ninguém, que eu digo, lá fora, porque nós sabemos o que são essas aparições. E o autor fala que somente pela explicação bíblica, pela perspectiva da profecia, é que nós podemos encontrar explicação para isso, né? Então, ele diz o seguinte, que isso poderia ser uma parte da estratégia de Satanás, porque as pessoas já começam a se acostumar com seres vindos de outro planeta. Geralmente, eles consideram esses seres mais evoluídos que nós. E isso pode ser uma preparação, né, para o último e grande engano no qual ele vai tentar personificar. Ele vai querer se apresentar como Cristo em sua segunda vinda. Mas nós não precisamos temer. A última parte do livro, ela vem dizendo uma defesa contra o engano. Queridos, só existe uma forma de nós nos
protegermos dos enganos de Satanás. Lá em São João 17 fala assim: a tua palavra é a verdade. Então, em matéria espiritual, não existe nenhum outro meio, não existe nenhuma outra forma de nos assegurar o que é verdade e o que é falsidade. Um exemplo disso é que as pessoas que não conhecem a verdade, elas estão perdidas, elas estão sendo levadas, como diz a Bíblia, por todo o vento de doutrina. Elas não conseguem discernir. Mas nós temos a palavra de Deus. E então, ali em Isaías 8:20, diz o seguinte: a lei e ao testemunho. Se não falarem segundo essa palavra, não haverá iluminação. Em outras versões, não verão a alva. A palavra de Deus é a única fonte onde podemos obter informações verdadeiras para confrontar qualquer coisa que ouvirmos ou vermos. E aí tem uma pergunta que eu faço para mim e eu faço para você nessa manhã. Nós estamos dedicando suficiente tempo ao estudo da Bíblia? Mais uma vez, nós antigamente éramos conhecidos como o povo do livro, né? Tinha aqueles famosos concursos bíblicos em Israel, que sempre os adventistas do sétimo dia eram vencedores. Os nossos primeiros pais, os fundadores da nossa fé, irmãos, eles passavam noites estudando a Bíblia, noites inteiras. E o interessante é que, primeiro, ali depois do desapontamento, primeiro eles estudavam a Bíblia incansavelmente e eles descobriam as verdades ali, Deus revelava as verdades, e só depois disso é que a irmã White recebia visões com informações adicionais sobre aquilo que a Bíblia já tinha revelado. Então, a nossa igreja, o nosso povo, ele está fundado, a nossa doutrina, ela está fundada numa sólida e maravilhosa base bíblica. Essa é a expressão que o autor usa, sólida e maravilhosa. E ele fala assim, olha a palavra que ele usa: desgraçadamente, já não são assim, as coisas já não são assim. Muitos membros, muitos de nós dedicam só um pouquinho de tempo ao estudo da Bíblia. Tem aqueles que terceirizam o conhecimento, né? Eles vivem de assistir sermões, né? Tudo que sabem é através de outra pessoa. Foi outra pessoa que pesquisou, foi outra pessoa que aprendeu e só está passando. É importante ouvirmos sermões, estarmos aqui na madrugada ouvindo essas mensagens de alguém que escreveu um livro, mas nós precisamos ir lá, cavar a palavra de Deus, aprender por nós mesmos. E a Bíblia diz o seguinte, olha, em 2 Timóteo 1:12, que oxalá nós possamos falar como o apóstolo Paulo. Ele diz, porque eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Essas palavras são palavras de alguém que realmente conhece a Bíblia. E nós falamos no início, uma das razões da profecia para dar fundamento, queridos. Quando a gente ouve falar de fundamento, a gente lembra daquela parábola que Jesus contou, da casa que foi construída sobre a rocha e a casa que foi construída sobre a areia. Então, se nós não tivermos um fundamento na palavra de Deus, se nós não soubermos o fim das coisas, nós vamos ficar desesperados, depressivos, tristes, perturbados. Qualquer coisa que aconteça vai mexer com a nossa fé. Vamos sair da igreja por causa dos irmãos, por causa do pastor. Então, nós precisamos ter um conhecimento sistemático. Quando você vai para a faculdade, eu sou fisioterapeuta, para me aprimorar na minha profissão, eu tive que conhecer o corpo humano todo, músculo por músculo, sistematicamente, fazendo anotações. Então, por que nós não fazemos isso também com a palavra de Deus? Nós precisamos aprender por nós. E eu te pergunto, hoje de manhã, você vai pedir para sua esposa comer por você? Você vai pedir para os
seu filho comer por você, é impossível alguém se alimentar e transferir essa nutrição para o seu corpo. Com o estudo da Bíblia, espiritualmente é a mesma coisa. Nós precisamos nos alimentar. E o apóstolo, ele diz o seguinte: já devendo ser mestres, depois de tanto tempo, tendes necessidade que se volte a vos ensinar os ensinamentos, os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e tendes chegado ao ponto de necessitar de leite e não de alimento sólido. Então, nós não somos mais crianças. Essa é a comparação que o apóstolo fala. Precisamos do alimento sólido. Já estou quase acabando, irmão Mário. Não quero passar do horário. E eu quero finalizar falando o seguinte, repetindo: a única salvaguarda contra o espiritismo, né? Um mero conhecimento teológico, intelectual, um mero conhecimento teórico, intelectual ou teórico, Eu acho que a internet da irmã Ildete travou. Ai, não acredito nisso.